Então, meu nome é Genilde, eu sou presidente do Conselho Municipal de Educação de Novo Gama, já estou no meu segundo mandato, tá? Agora em março de 2020 eu estou encerrando, falei até para o doutor, né? Encerrando a carreira de conselheira, porque assim, a gente tem que dar o que a gente dá o nosso melhor para fazer realmente fazer uma educação de qualidade, né? Que a gente tanto prega, tá? No momento eu estou como coordenadora regional da UNCM, do entorno do DF, sou responsável por 20 municípios, tá, do entorno do DF, e também sou diretora executiva de formação da UNCM, tá, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Estado de Goiás, tá. Então eu vim aqui para contribuir com vocês, passar um pouco para vocês o que nosso trabalho lá no Novo Gama, que teve um sucesso, assim, teve um trabalho maravilhoso, com a iniciativa, com a participação muito grande do Ministério Público, na pessoa da doutora Vanessa Goulart, tá? Então, ela nos deu, por isso, assim, quando o doutor Leonardo me convidou, eu falei, eu só vou estar retribuindo aquilo que o Ministério Público me ajudou, porque foi né, e está sendo um grande parceiro nosso, tanto da UNCM como do Conselho Municipal de Educação de Novo Gama, tá? Então, eu sou professora da rede, lá de Novo Gama, só tenho 23 anos, tá, de magistério, né? Sou pedagoga, psicopedagoga e estou fazendo agora gestão pública, né, pela UEG. Quem tiver essa oportunidade, aproveite, porque é muito bom, tá? E estou aqui para contribuir. Aí a minha colega agora, a Rose, vai falar um pouquinho, né, do trabalho dela. Depois que ela falar sobre o CAI, aí nós vamos adentrar sobre o assunto do Conselho Municipal de Educação, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Gostei muito da cidade e fui pega de surpresa, né? Eu falei para a Genilde, vou só te acompanhar, vou te assessorar. E o doutor Leonardo nos convidou. E assim, com tanta gentileza, não tinham como dizer não. Antes de eu começar a compartilhar, não é ensinar, porque realmente nós também estamos caminhando, somos todos municípios goianos e temos as nossas lutas. Mas eu vim compartilhar um pouco do que nós estamos vivendo ali em Novo Gama. Sou Rosiane, casada com o homem mais bonito do Novo Gama. Eu gosto de registrar isso porque me faz bem, né? E ele vai ver. Então, é importante. Sou professora da rede há 18 anos e estou na Secretaria Executiva do CAI e do CACS Fundeb há 2 anos. Né? E eu vou compartilhar um pouquinho como que eu cheguei nesse lugar. Então, bem-vindos. Tratar com mulheres é complexo, né? Porque aí vocês jogaram peso para mim, eu não falei do meu filho, né? Falei do maridão, esqueci. Sou mãe de um garotão lindo também, de 12 anos de idade. Sou mãe, esposa, secretária do Fundeb, enfim, tudo aí que vocês são, também sou nessas demandas, né? E eu fiz algumas anotações importantes, depois que o doutor Leonardo conversou comigo, e eu fiz algumas anotações para não perder nada daquilo, fui lembrando da nossa atuação ali em Novo Gama, então me permitam, por algumas vezes, fazer algumas leituras. Pode passar, isso. Eu queria iniciar com essa história, que diz assim, essa é uma história sobre 4 pessoas, todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo, fala comigo, todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Diga assim, qualquer um, tá bom, poderia tê-lo feito, mas ninguém fez. Zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. E todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final, todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Né? Creio que muitas pessoas já leram esse texto, mas serve para nós refletirmos. E como que começou a atuação dos conselhos, principalmente do Fundeb,
e do CAI em Novo Gama. Já havia o Conselho de Educação, né, na pessoa da Genilde. Genilde sempre brigou muito pelo Conselho de Educação, lutou por isso e automaticamente alavancou com ela os outros 2 conselhos. Eu trabalhava no setor de projetos da Secretaria de Educação e um dia minha chefe imediata me chamou para que eu redigisse, melhor dizendo, uma ata. E eu fui ali redigir, não tinha conhecimento nenhum dos conselhos, da atuação do conselho, conhecia a Genilde porque fiz faculdade com ela. E ali nós fomos numa eleição do CACS Fundeb e eu fui redigir a ata. E no momento que minha chefe imediata estava fazendo a leitura da lei municipal do CACS Fundeb, lá estava escrito que o município deveria ceder um servidor público para o cargo de secretário administrativo do CACS Fundeb. E aí eu vi uma oportunidade de crescimento. Eu falei, uau, isso aí é bom. E eu chamei minha chefe imediata e falei, eu gostaria de ser essa pessoa. Né? Ali não fala que tem que ser o cargo, enfim, é um servidor público, e eu gostaria de ocupar esse lugar. E assim eu fui para o CACS Fundeb e passei a ser secretária executiva só do CACS Fundeb. Aí a Genilde, comecei a trabalhar mais diretamente com a Genilde, porque até então tinha uma sala do Conselho de Educação dentro da Secretaria de Educação, autônomo, totalmente autônomo, mas dentro da Secretaria de Educação, que não era o ideal. E ali, o CACS Fundeb, eu lembro muito bem que tinha uma mesinha assim, com um computador desligado em cima. Estou falando assim, do início da realidade, para vocês verem que é possível. Tinha um computador desligado em cima e ali era o CACS Fundeb. Tinha a atuação do presidente anterior, porém, era assim, não tinha estrutura física. A Genilde dava o suporte da sala do Conselho de Educação para que fossem feitas as reuniões, mas nem mesmo para o Conselho de Educação havia essa estrutura ideal. E a Genilde me convidou para que eu participasse da eleição do CAI, e eu fiz parte da eleição do CAI, de todo o processo, e fui convidada então também para ser secretária executiva do CAI. Sou secretária executiva através de uma portaria emitida pela secretária de Educação e, enfim, paramos aí nesse lugar. E aí, nesse processo, eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Vanessa, que eu cito como uma referência para a conquista ali do Novo Gama. Logo em seguida, foi eleita como presidente a minha chefe imediata hoje, que é a Luciana Brandão, e a Valberlene, que é presidente do CAI. Luciana Brandão do CACS e Valberlene do CAI. E assim, começamos um trabalho ali, junto com a doutora Vanessa, junto a outros conselhos, como o Conselho de Ação Social, da pasta da Ação Social, pasta da Saúde e a pasta da Educação. Doutora Vanessa, assim como o doutor Leonardo, e eu parabenizo a iniciativa dele por isso, começou a fazer reunião com esses presidentes de conselhos, alguns conselheiros ali, para que nós conquistássemos a Casa dos Conselhos. O projeto da doutora Vanessa é que existisse uma casa onde os conselhos da pasta, que era a pasta que ela cuidava, a pasta da Educação, da Saúde e da Ação Social, estivessem no mesmo lugar, trabalhando em conjunto. E em conversa com a prefeita, conversa com a secretária de Educação, Maria da Guia, eu também cito essa referência porque elas abriram as portas para que isso acontecesse. Nós conquistamos um lugar para a Casa dos Conselhos. E lá eu tinha a salinha da sala do CAI e do CACS Fundeb, tinha a sala da Educação, da Saúde, da Ação Social. Não era o local ideal, mas já tínhamos um local e isso era muito bom. E com os avanços, nós ganhamos notoriedade, o nosso trabalho junto à Genilde, e nós conquistamos hoje um espaço que tem até elevador, gente. É um local bom, uma sala boa, uma estrutura física excelente. Não é mais um computador quebrado do CACS. Hoje eu tenho uma salinha lá do CAI e do CACS que eu faço, fico lá em tempo integral, de 8 às 5 da tarde, atendendo as demandas, recebendo denúncias, porque as presidentes do CAI e do CACS não têm a prerrogativa de ficarem só por conta dos conselhos.
elas são professoras da rede, uma é gestora, outra é coordenadora, então eu fico lá de 8 a 5, o período inteiro, recebendo as demandas que vêm tanto do CAI quanto do CACS Fundeb. Né? E pode passar para nós. Que a Genilde já está olhando o relógio ali, ó, achando que eu vou tomar a fala dela. Para entender a função do CAI, primeiro precisamos compreender o que nós fiscalizamos. Então, o que nós fiscalizamos? Recursos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Hoje o PNAE tem mais de 60 anos, é um programa consolidado no Brasil e é referência para o mundo inteiro. É um programa de assistência financeira suplementar com vista a garantir no mínimo uma refeição diária aos alunos. O valor do recurso é baseado no censo escolar do ano anterior. Então é suplementar por quê? Porque não é só esse recurso que vai atender ali a demanda do município. A prefeitura ela entra com a contrapartida, porém o PNAE vem como um recurso suplementar. E esse recurso do PNAE é o que o Conselho... Quem é do Conselho de Alimentação mesmo? Levanta a mão. Esse recurso é que nós fiscalizamos. Assessoramos também, pode passar. Quais os atos normativos referentes à alimentação escolar que os conselheiros devem ter pleno conhecimento? A Lei 11.947 de 2009, você precisa ter, assim, ser a sua Bíblia mesmo, essa lei, e a Resolução número 26, de 17 de junho de 2013 do FNDE. A Genilde vai estar falando sobre resolução, como fazer uma resolução, e interessante que eu até fiquei lá com ela aprendendo essa semana, né? E aí eu vou pegar a fala dela agora. A resolução, ela vem detalhando a lei, porque a lei vem bem sucinta, a resolução ela vem detalhando todo o processo realmente do que tem que ser feito. E tudo que vocês precisam aprender sobre o Conselho de Alimentação vai estar na resolução. As atribuições dos conselheiros, a atribuição do gestor, enfim, tudo está na resolução. Se eu não me engano, são 44 páginas e muito interessante. Pode passar. Aí nós vamos ali abordar as atribuições da entidade executora, abordar as atribuições, estuda a resolução 26, ela aborda as atribuições do RT, que é o nutricionista, as atribuições do CAI. Eu queria que o doutor abrisse para nós a resolução 26, eu peguei só alguns trechinhos para nós conversarmos, enquanto ele vai abrindo ali para nós. Quando eu estava em sala de aula, eu me lembro de um fato assim bem interessante, triste, mas assim, que nos faz refletir. Eu dava aula para o primeiro ano e tinha um aluno meu que ele sempre, na hora do lanche, ele se escondia atrás da carteira. Todo lanche ele se escondia. E um dia eu fui lá ver, eu era dinamizadora. Eu fui lá, o que tanto ele fazia atrás da carteira? E ele estava pegando o lanchinho dele e guardando na mochila, num saquinho, e dizendo: tia, esse lanche aqui é para eu levar para a minha família. E aí eu falei: mas por que você vai levar para a sua família? Ele falou: porque nós não temos. Então, assim, antes de se falar em resolução, se falar em leis ou a atribuição do CAI, acho que nossa maior atribuição é com quem está lá na ponta, o nosso aluno. Como que essa criança tem recebido essa alimentação? Ela precisa ser de qualidade. E ali, claro, que com o meu coração quebrantado como professora, né, eu dava o meu jeitinho dele levar. Nós prestamos também assistência para a família, acionamos as igrejas locais, enfim, a forma que a escola pôde ali trabalhar. Mas eu, assim, juntamente com a escola, nós nos ativemos de que aquele aluno tivesse toda a assistência alimentar para que ele pudesse ter um ensino de qualidade. Uma criança com fome, ela não aprende. Sim ou não? Nós que somos pais, professores, nós sabemos que não aprende. Então, é muito importante. Eu lembro que logo que eu entrei no município, a qualidade da alimentação me chamava a atenção, porque às vezes eu via uma carne que não era tão de qualidade, um arroz que não tinha um rótulo, mas eu não, até então, quando entrei, não sabia da existência dos conselhos, de toda essa dinâmica.
E hoje, e quando eu tiver a oportunidade de trabalhar com isso, eu falei, eu quero focar essas coisas que tenham uma alimentação de qualidade. E graças a Deus, hoje o Novo Gama, a merenda escolar é uma referência. É uma alimentação saudável, é uma alimentação balanceada dentro do que preconiza o FNDE. E assim, claro que com a atuação da prefeitura, junto com a nutricionista, o CAI, a presidente do Conselho de Alimentação, como eu já falei, é professora e é sindicalista e ela briga mesmo, ela vai atrás, ela quer saber de onde é a origem dos alimentos, enfim. E isso tudo é muito importante. Como que o nosso aluno está recebendo essa alimentação é de qualidade? Muito importante. Eu queria que o doutor, eu separei aqui para... Lá no artigo 34. Então, o que é importante nós sabermos como Conselho de Alimentação Escolar? O colegiado, essa formação, né? Como que é composto o Conselho de Alimentação? Então, um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado, 2 representantes da entidade de trabalhadores da educação e de discentes indicados pelo respectivo órgão de representação a serem escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrado em ata, 2 representantes de pais de alunos matriculados na rede de ensino, a qual pertence a entidade executora, indicados pelo Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestre ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim e registrado em ata. Foi nesse processo que a Genilde me convidou para que nós fizéssemos essa eleição e foi exatamente como está na resolução do FNDE. 2 representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica para tal fim. Os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores de 18 anos ou emancipados. Preferencialmente, um dos representantes a que se refere o inciso 2 desse artigo deve pertencer à categoria de docentes. Então, nós procuramos seguir na íntegra o que rege aí a resolução 26 do FNDE para que estejamos, de fato, corretos dentro da lei. Pode passar, doutor. Como eu falei, toda essa resolução, o que o CAI precisa fiscalizar? A atuação do nutricionista, como que esse recurso está sendo gasto, tudo isso, todas as atribuições do nutricionista, do gestor do recurso, vai estar na resolução. Então, por isso é importante ler toda a resolução para saber, o gestor do recurso, ele deve proceder assim, assim, assim. Será que está procedendo? O nutricionista, ele precisa agir assim, 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 ele precisa elaborar um cardápio, enviar para o CAI, ele precisa fazer um teste de aceitabilidade nas escolas. Está acontecendo isso? Ou está à deriva? Ou cada escola faz o cardápio da forma que... Não pode ser assim. Então, o que diz a resolução 26? Você precisa ler e seguir exatamente o que diz ali que não tem erro. É o 35, são atribuições, então vamos nos ater às atribuições do CAI. Além das competências previstas no artigo 19 da Lei 11.947, que nós citamos, qual é essa função? Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e o cumprimento do disposto nos artigos 2º e 3º desta resolução. Analisar o relatório de acompanhamento da gestão do PENAI, emitido pela entidade executora, contido no Sistema de Gestão de Conselho, SIGECON, antes da elaboração e do envio do parecer conclusivo. Então, como que funciona isso? Nós tivemos reunião agora em abril, nós recebemos todo o relatório, as contas, os extratos bancários, todos os balancetes financeiros do ente executor, do gestor do recurso, eles enviaram para nós fizemos uma reunião do Conselho. Como é complicado analisar balancetes financeiros, primeiro porque nós não somos contadores, né? Mas nós tivemos lá a formação, a Genilde trouxe a Josenilda, que esteve aqui com vocês, e nós, assim, sentamos com ela e extraímos o máximo que poderíamos aprender, mesmo não sendo contadores, sendo leigos nessa área, e ela nos ensinou a fazer a conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? Você pega o extrato bancário com o extrato contábil. O extrato contábil é aquele relatório da prefeitura sobre o que foi gasto, de que forma foi gasto, e você pega o extrato bancário, que ali onde o banco ele não vai
omitir nenhum valor que saiu ou que entrou. Então, você pega aqueles valores, tem um repasse do FNDE em 10 parcelas iguais, o PENAI ele entra assim em 10 parcelas iguais, e aí você olha, entrou acho que mês passado, entrou 86 mil, são parcelas iguais, 86 mil. Então, o que foi gasto com esses 86 mil? Aí você vai ver no extrato bancário, você pega o contábil da prefeitura, eles gastaram com a empresa RM Alimentos, gastou 1.000 e tantos reais em alimentos, da agricultura familiar, gastou tanto. Então, tudo isso tem que estar ali elencado no extrato contábil da prefeitura. E você vai ali meio que ticando. Então, a prefeitura gastou R$ 1.100 com alimentos, com hortaliças, um exemplo. Então, esses R$ 1.000 vai ter que constar que saiu ali do extrato bancário. Então, isso é uma conciliação. Essa é a parte mais tranquila. Por quê? O pessoal costuma dizer que no papel tudo é aceitável. Então, ali, geralmente, nós não encontramos tantos erros. Onde que nós precisamos estar mesmo com afinco? É nas visitas às escolas. Como que está a qualidade desse alimento? De repente, tem um alimento aqui que está no cardápio que eu não estou vendo nas escolas. Essa é a função do CAI. E lá na escola ver, opa, aqui está escrito no cardápio que vai oferecer feijão tropeiro com couve. Mas eu cheguei lá, é um lanche doce. Está errado isso. Eu preciso rever isso. Então, essa é a função primordial do CAI. As visitas às escolas, esse acompanhamento. Essa conciliação bancária é importante? É importante, porque aí nós vamos colocar lá no SIGECOM, nós vamos fazer tem as perguntas, né? E perguntas sobre estrutura física, qualidade dos alimentos, você vai marcando. Quem já entrou aqui no sistema SIGECOM? Não é assim? Emitir o parecer, aí pode ser com ressalva. Esse ano nós fizemos o nosso parecer com ressalva. Nós achamos que os preços dos alimentos estavam fora da realidade de mercado. Então nós colocamos, aprovamos as contas, porém com a ressalva de que nós achamos os preços dos alimentos muito alto em determinado produto. Nós colocamos isso no parecer para o sistema SIGECOM. E é muito importante, porque se, por exemplo, o CAI ele não aprovar as contas e colocar lá no parecer conclusivo no SIGECOM que não foi aprovado, o recurso ele é bloqueado. Você vai ver lá no finalzinho da resolução, tem escrito que se o CAI não aprovar, o recurso ele é bloqueado. E isso é sério, porque bloqueou o recurso, a criança não vai ter a merenda escolar. Então precisa, ter uma força-tarefa de prefeitura, do governo, e junto com o conselho, junto com a Secretaria de Educação, para que tudo corra bem, para não refletir lá na ponta, lá nos nossos alunos. Fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PENAI, sempre solicitado. Realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas, com a participação de, no mínimo, 2/3 dos conselheiros titulares. Essa questão, não sei como que é aqui em Moçambique, mas no Novo Gama nós temos uma dificuldade para levar os conselheiros às reuniões. Nós enfrentamos isso. É complicado. Não posso. E de fato, nós temos muitos afazeres, mas eu fico feliz até com o número de conselheiros do CAI que tem aqui. Sempre que houver reunião, seja ordinária ou extraordinária, participe, é muito importante. É frustrante quando nós montamos ali uma pauta, uma reunião e não tem quórum e tem que ser desmarcado, é muito desgastante. Então a sua atuação é de extrema importância no conselho. Realizar reunião, já falei, elaborar o regimento interno, observando o disposto